Continuando nossa discussão, e ainda de discutirmos, tratarmos da notação científica, vamos falar alguma coisa de números sinalizados. O que são números sinalizados? São números que contêm o sinal mais ou o sinal menos. Por exemplo, número 3, observe, esse 3 é mais 3. É a mesma coisa que se não colocássemos o sinal mais. Isso aqui é igual ao próprio 3. Por quê? Porque não costumamos assinalar um número quando esse número deve conter o sinal mais. Daí, por exemplo, 10. Expressando 10 assim, significa a mesma coisa, equivale a mais 10. Portanto, muitas vezes nós vamos ver números que não contêm o sinal mais, mas que eles representam um sinal mais. Eles são números positivos, que a gente chama. Agora, o mais importante é assinalar quando o número é negativo. Então, por exemplo, menos 5, menos 2, menos 0,47, por exemplo, menos 50. São todos números sinalizados, tanto esses de cima como os de baixo, só que os de cima muitas vezes não precisamos sinalizar, colocando o sinal mais. Daí, um número que não contém um sinal mais, ele já é positivo, ele já significa positivo. Quando o número tem um sinal menos, então ele é negativo. Essa forma de expressar os números fica bem conveniente e podemos explicar, vamos dizer, através de uma linha horizontal, onde a gente coloca aqui o 0. Observe, para cá colocamos uma escala. Muitas vezes a gente vê esse tipo de expressão. Aqui podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poderia chegar até a 10, 9 e 10. Todos esses números à direita do 0, eles são números positivos. Então podemos ou sinalizar positivo ou não. Uma escala como essa, contendo números sinalizados, muitas vezes a gente chama esses números de números relativos. Escalas como esta aqui são bastante empregadas para representar temperatura, por exemplo. Temperaturas, nós já sabemos, costumamos ouvir, costumamos falar, tratar. Elas são um 0, elas têm um 0, no caso da temperatura, temperatura a 0 grau. Depois, menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 e menos 10. Então aí temos uma escala onde a linha divisória é o 0 que está aqui no meio. Qualquer valor acima do 0 deve ser representado à direita desse 0, que são valores positivos. E valores que estão para a esquerda do 0 são valores negativos. Essa é uma maneira de expressar bastante inteligível e que a gente usa em
certas coisas físicas, certos acontecimentos, fenômenos, por exemplo, em relação à temperatura. Os números sinalizados, como esses que a gente vê aqui, observe, eles têm um valor, à direita o valor é sempre maior, e à esquerda o valor é sempre menor. Por exemplo, quanto vale menos 3, quanto vale menos 2 aqui? O menos 2 vale mais que o menos 3. O menos 2 tem um valor maior, ele é mais positivo que o menos 3. E o menos 6 é menor que menos 3? Sim, é menor que menos 3. Mais 2 é maior que menos 2? Claro, porque sempre à direita o valor é maior, à esquerda o valor é menor. Nós podemos usar os números sinalizados para execução das 3 operações aritméticas básicas. Por exemplo, a soma. Uma área da matemática que trata, que trabalha, que opera com números sinalizados é chamada álgebra. A álgebra é bastante usada em todas as áreas da ciência, da engenharia e das tecnologias. Então, soma, subtração, multiplicação, e divisão. Qualquer dessas 4 operações, podemos executá-las usando números sinalizados. Isso acontece muito com as expressões matemáticas, expressões que representam variáveis, que representam certos fenômenos, certos acontecimentos. Em eletrônica nós temos também esses tipos de expressões que mais para frente você vai conhecer alguma coisa a respeito. Bem, o importante é você saber que os números sinalizados podem ser empregados para a execução dessas 4 operações aritméticas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Aqui, no nosso caso, por enquanto, nós só precisamos tratar de soma. Como somamos números sinalizados? Por quê? Porque a soma é a operação aritmética que é mais empregada quando se trata de números de notação científica, quando se trata de trabalhar com notação científica. Daí nós podemos ter a soma de 2 números sinalizados. Vamos ver o que acontece. Se eu tiver, por exemplo, mais 3 e eu quiser somar com mais 2, olha como é que a gente faz para separar ou para indicar o que é número sinalizado e o que não é número sinalizado. Este mais aqui é um sinal de operação. Sinal de operação. Observe, olha o sinal de operação. Muitas vezes a gente coloca ele assim fora de um parênteses. E um número sinalizado é colocado dentro do parênteses. Quanto vale este 3? Vale mais 3. Quanto vale esse 2? Já falei anteriormente. Não preciso colocar um mais para dizer que um certo número, um certo valor é positivo. Então isso aqui é mais 2 também. Portanto, mais 3 somados com mais 2 é igual a mais 5. Que podemos fazer assim, simplesmente número 5. Pronto, já está indicado o 5 positivo.
Vamos somar um número desse modo. Olha. Menos 3 mais menos 2. Quanto dá isso aqui? Estamos somando dois números negativos. Simplesmente guarde bem na mente, menos 3 mais menos 2 é igual a menos 5. Outro exemplo. Menos 10 mais menos 50. Olha aqui. Para separar, para dizer que nós estamos executando uma operação de soma, mais, então nós colocamos entre parênteses o sinal que representa o número, ou seja, o número é sinalizado com esse aqui. Este é o sinal do número, este também é o sinal do número, e este aqui é um sinal de operação. Quanto dá isso aqui? Simplesmente a gente soma os valores que estão aqui, no caso 10 mais 50 dá 60, e colocamos o sinal que está nos dois, neste caso aqui os dois são iguais, então isto aqui dá menos 60. Agora um outro caso, aqui embaixo, se eu tiver, por exemplo, menos 3, olha aqui, mais 3. Então, estou somando um valor positivo com um valor negativo. Quanto dá isso aqui? Dá 0 simplesmente. Não dá nem mais, nem menos. Dá simplesmente um 0. Por quê? Porque este aqui tem o mesmo valor que este aqui. O positivo tem o mesmo valor que o negativo. Outro exemplo. Menos 10 somados a mais 5. Olha aqui. Menos 10 com mais 5. Como é que a gente faz? A gente coloca o resultado aqui subtraindo. Por quê? Porque eu tenho um sinal menos e um sinal mais. 10 menos 5 dá 5. E colocamos o sinal do número maior. Então, o resultado aqui é menos 5. Então, menos 10 com mais 5, menos 10 mais 5 é igual a menos 5. Outro exemplo, mais 10 mais menos 5. Quanto dá isso aqui? Você já sabe, de antemão. 10 menos 5 dá 5. Quem é o maior? É o positivo. Então, o sinal que vai aqui é mais. Podemos colocar mais ou simplesmente não colocar nada, já sabemos que é 5 o resultado. Podemos operar, portanto, com os números sinalizados, fazendo operações de soma dessa maneira. Positivo com positivo dá positivo no final. Somado positivo com positivo. Negativo com negativo. Somados dá negativo. Negativo com negativo dá negativo. Negativo com positivo dá, dependendo dos valores aqui, dá um valor sinalizado que depende do que é maior, nesse caso 0. Menos com mais dá menos porque o número maior é o menos, é o 10, é menos 10, então menos 5. O inverso é a mesma coisa, mais 10 com menos 5, mais 5 como resultado. Se você gravar isto aqui na mente, se você decorar, não importa que você decore. Decore, exercite, faça bastante exercício a respeito, porque essa forma de indicação, essa forma de operação é bastante empregada na notação científica, nas operações com notação científica.